Eu creio sim que você está pronto para um outro culto ao Senhor. Aleluia. Nós não podemos parar, a igreja do Senhor não pode parar. Amém? Eu creio que isso irá passar logo logo e nós estaremos reunidos aqui novamente para festejar na presença do Senhor. Pois isso alegra o coração dele, que os seus filhos se unam em fé e se alegrem na presença dele. Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, porque sabemos, temos a certeza em nossos corações que isso já está passando, Senhor, que isso já está passando, e a Tua igreja, Senhor, logo, logo estará reunida, Senhor, nesse lugar, para louvar e engrandecer, Senhor, o Teu nome, assim como digno Tu és, Pai. Aleluia, nada vai nos parar. A Tua palavra diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E nós cremos, Senhor, nessa palavra. Crendo nessa palavra, Senhor, nós estamos animados, nós estamos alegres, Senhor, prontos, Senhor, para usar a Tua palavra contra todo o mal. Oh, querido Deus, nós te damos graças pela ousadia no Teu Espírito. Nós te damos graças, Senhor, porque estamos unidos no mesmo Espírito, Senhor. Aleluia, nos alegraremos e exaltaremos o Teu santo nome, Senhor, nesta noite. Aleluia, te damos graças por tudo, Senhor. Em tudo damos graças, em nome de Jesus. Aleluia. Você não está preso entre quatro paredes. Você pode se levantar no lugar onde você está e você pode dançar na presença do Senhor. Você pode se alegrar nele. Amém? Aleluia! Aleluia! Porque nós não temos medo do amanhã. O nosso Deus está lá nos aguardando. Aleluia! Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na Sua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na Tua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. A minha casa só vai melhorar, minha família só vai melhorar, e os meus filhos só vai melhorar, e a igreja só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Você pode fazer declarações de fé na sua casa agora. Você pode dizer junto conosco. Diga assim: a minha casa só vai melhorar. Vamos lá! A minha casa só vai melhorar, minha
minha família só vai melhorar. E os meus filhos só vai melhorar. E a igreja só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. 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 Aleluia! Nós somos da fé, queridos. Aleluia! Nós não nos entristecemos com as coisas que vêm sobre nós, porque temos o maior conosco. Somos mais que vencedores nele. Aleluia! E não te desanima, querida. Não te desanima. Tudo aquilo que o Senhor falou para você, para a sua vida, promessas irão se cumprir. Irão se cumprir. Cante com alegria, cante com alegria. Celebre na presença dEle. Antes da bênção chegar, cante e dance na presença do Senhor. Ele se alegra com isso. Você alegra o coração do seu Pai quando você age em fé. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Oh. Possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Então eu danço, eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Cante comigo. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé, creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Confiamos nas tuas promessas, Senhor. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer.
possível, eu creio, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer, eu sei. Oh, tudo vai acontecer, eu creio. Oh, tudo vai acontecer, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia, aleluia, Senhor. Temos plena confiança em Ti, Senhor. Confiamos em Ti e esperamos em Ti. Aleluia. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Nunca falha, o Senhor nunca falha. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. A igreja do Senhor não se cala. Oh, querido, não se cale, não se cale. Está minha vida, fé, esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Em Ti está minha vida, fé, esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Sim, Senhor, tens o primeiro lugar na minha vida, no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar.
minhas fontes estão em ti. Confiamos em tua proteção, Senhor. Somos supridos em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti, Senhor. Sim, Senhor, nossas fontes estão em ti. Obrigada, Senhor, porque tu és uma fonte inesgotável. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos nem desamparados. O Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Senhor, a Ti nós nos apegamos com amor. A Ti nós nos apegamos com amor, Senhor, nessa noite. Obrigada, Pai, por cada vida que está aí, Senhor, do outro lado, reunida, cada família reunida para Te cultuar, para Te louvar, para Te exaltar. Obrigada, Pai, por minha família, pela igreja. Obrigada, Pai, porque ela está viva e está muito bem. Guardada no esconderijo do Altíssimo. Ela está descansando à sombra do Onipotente. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Muito obrigada, porque o Senhor vai muito bem. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, muito obrigada por seu cuidado conosco. Muito obrigada por sua mão protetora. Sim, tu és como um muro de fogo ao nosso redor, como um escudo, Senhor. Mal nenhum nos sucederá. Senhor, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada por teu Espírito. Muito obrigada pela inspiração da sua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o teu Espírito está se movendo nessa noite, suprindo cada necessidade, seja em qual área for. Muito obrigada, Pai, porque cada vida que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo esses louvores, que está te cultuando em casa, oh Senhor, elas não retornarão, não sairão desse ambiente, Senhor, de mãos vazias. O Senhor nunca reúne o seu povo em vão. Muito obrigada, Senhor, por tudo que acontecerá nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite para você que está aí, reunido com a sua família em casa. Estamos em mais um culto online. E eu quero trazer para você a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, a verdade é a palavra é Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. E na medida em que nós crescemos no conhecimento de Deus, nós também desfrutamos de uma liberdade cada vez maior. Na medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, paz é multiplicada nos nossos corações. E eu quero te convidar nessa noite a receber essa palavra com mansidão no seu coração, entendendo que essa palavra é poderosa para salvar a tua alma, tão atacada nesses dias. Mas, queridos, não importa as situações que se levantem para te atacar, maior é o que habita em você, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero te convidar para que nessa noite nós venhamos a mergulhar nesse conhecimento desse Deus que habita em nós. Amém? Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus santo, é um Deus justo. Ele também é o juiz dos juízes, Ele é o justo juiz. E nesses últimos dias tem se falado muito sobre juízo. E eu gostaria de trazer a palavra
a respeito desse assunto. Amém? Juízo é uma das doutrinas básicas. Amém? Nós vimos, a Bíblia tem muito a falar a respeito de juízo. E eu vejo muitas pessoas aflitas durante esses dias, achando que estão passando pela tribulação, achando que o fim dos tempos já chegou, né? Tem pessoas aí achando, nós vimos notícias, já abriu o 7º selo. E eu quero trazer consolo para você nessa noite. Nessa noite você vai entender, pelo conhecimento da verdade, o que as Escrituras falam a respeito do nosso Deus. Nós pregamos muito aqui que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o Deus que nos é apresentado nas Escrituras, Ele não mudou. E não vai ser agora que Ele vai mudar. Amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É necessário que você aprenda a discernir o que é o dia do Senhor. Porque a Bíblia fala a respeito de uma vinda que é o arrebatamento. E a Bíblia também fala a respeito da segunda vinda de Cristo. São 2 eventos diferentes. E é importante que você entenda o que as Escrituras falam a respeito das particularidades de cada um desses eventos. Quando Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a respeito do dia do Senhor, que vem como ladrão de noite, ele está falando a respeito do arrebatamento. É no arrebatamento que Jesus virá como ladrão de noite. O que é que ele está ensinando para nós? Que o arrebatamento ele é iminente, vai acontecer a qualquer momento. Já na segunda vinda, tem vários sinais, tem vários eventos. Para ser mais clara, nós sabemos que a segunda vinda de Jesus, né, ela será precedida pelo período de juízo, pelo período de tribulação, que é um período de 7 anos, ok? Os primeiros 3 anos e meio, ele é conhecido como princípio das dores. E os outros 3 anos e meio, ele é conhecido como a grande tribulação. E muitos irmãos acham que estão passando pelo período das dores. Não, nós estamos passando pelo princípio das dores. Não, irmãos, nós não estamos passando pelo princípio das dores e nós não vamos passar. Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos guardados. Então, a primeira diferença entre arrebatamento e a segunda vinda é que o arrebatamento ele é iminente. Jesus virá como um ladrão. Como será? A Bíblia diz que ele virá nas nuvens e num abrir e fechar de olhos. A igreja será arrebatada e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, queridos, o mundo vai ficar um caos quando isso acontecer, porque no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com ele nos ares. Já na segunda vinda, vai ser bem diferente. Vai ser um evento onde ele vai vir com os anjos, com poder e grande glória. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, a segunda vinda é bem diferente. No arrebatamento, o arrebatamento é um evento discreto, onde Cristo não pisa na terra, onde Cristo ele vem apenas nas nuvens, só tirar a sua igreja da terra. E aí começa o princípio das dores. Na segunda vinda, não. Na segunda vinda, todo olho verá. A Bíblia diz que antes da sua segunda vinda, não é para o povo de Israel prestar atenção, porque surgirão, se alguém disser, ele aqui, ou ele está lá, não vá. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a segunda vinda, assim será a vinda de Jesus. Então ninguém vai precisar avisar os que estiverem aqui. Por quê? Porque quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai vir com poder e grande glória. Todo olho verá. Amém? Mas Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses a respeito do arrebatamento. E no arrebatamento ele vai vir como um ladrão de noite. O que é que um ladrão faz, querido? Não é que Jesus ele vem, ele é um ladrão.
Ele disse que ele vem como um ladrão. A atitude de Jesus vai ser a atitude parecida de um ladrão. E o que é que um ladrão faz? Um ladrão, ele vem sem avisar. Nenhum ladrão manda um e-mail. Ei, pessoal, estou indo na tua casa hoje à noite, assaltar a tua casa. Um ladrão faz assim? Não. Ele vem de surpresa. E o que é que ele faz? Ele entra numa casa e ele tira o que é precioso da casa. Jesus vai vir e ele vai tirar o que é precioso da terra. E o que é precioso? Você, meu querido. Você custou o preço do sangue dele. Ele vai vir e vai tirar você dessa casa. Ele vai vir como um ladrão, sem avisar. Vai tirar você e aí o juízo começa. Então ele fala no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Diga assim comigo. Lhes. Muito bem. Lhes. Então ele não está se referindo a nós. Ele está se referindo a lhes. Por quê? Porque Paulo, ele sabia que ele não estaria aqui. Lhes sobrevirá repentina destruição. Vai vir destruição para quem, queridos? Para nós? Não. Vai vir para os ímpios. Como vêm as dores de parto. Está vendo como a gente não vai passar pelo princípio das dores? Quem é que vai sentir dores de parto? Aqueles que ficarem. Lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Se a igreja estivesse inclusa, ele diria, e de nenhum modo nós escaparemos, nos sobrevirá, mas ele não usa a primeira pessoa do plural. Lhes sobrevirá. São eles que vão sentir o princípio das dores, não somos nós. No verso 4, agora ele vai falar com vós. Ele vai falar conosco, ele vai falar com a igreja. Mas, porém, contudo, todavia, vós, irmãos, vós, você que está em casa, mas vós, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por que ele fala esperança da salvação? Porque, queridos, somos salvos no nosso espírito. Estamos sendo salvos na nossa alma. Mas o nosso corpo naquele dia será salvo. Num abrir e fechar de olhos. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que essa salvação é a nossa bendita esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira. Queridos, princípio das dores e grande tribulação também é conhecido como o dia da ira, é conhecido como juízo, também conhecido como o dia do Senhor. Deus não nos destinou para a ira. Nós, graças a Deus, alcançamos misericórdia. Um dia você disse sim. Um dia Jesus foi oferecido para você e você não rejeitou Jesus. Você o recebeu. Então você não está destinado para a ira. Você está destinado para a salvação. Você está no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Esse caminho é um caminho seguro. Esse caminho é um caminho excelente. E se nós continuarmos nesse caminho, o nosso destino é o céu, é a glória. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, eu já sou salvo. Ele está falando a respeito da salvação do nosso corpo. Meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva, mas o meu corpo também vai ser salvo. Amém? Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e verso 1, a Bíblia diz o seguinte, 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 1. Irmãos, com quem ele está falando? Com os irmãos. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a nos encontrarmos nas Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E Jesus, quando ele lia as Escrituras, ele se encontrava nela. Ele se achava nela. Ele, quando entrou naquela sinagoga e abriu o livro do profeta Isaías, ele se identificou. Quando aquele texto dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, ele se viu naquelas Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras, a gente precisa entender para quem a palavra está falando. Existem 3 grupos de pessoas na Bíblia. Israel, os judeus, né? Os judeus, a igreja e os gentios. Então, você não pode pegar qualquer palavra e tomar para si. Você precisa entender para quem aquela palavra está falando. Amém? Então, olhando aqui para 2 Tessalonicenses, eu posso me apropriar do que Paulo vai dizer. Por quê? Porque Paulo começa dizendo, irmãos, se você é irmão aí, então a palavra está falando com você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então veja, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa. Nossa reunião com Ele, outra coisa. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Irmãos, nós não precisamos ficar perturbados com essas coisas, nem assombrados com essas coisas. A gente não vai ficar perturbado como os demais. Nós estamos em Cristo. Amém? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor. A história só se repete, né? Naquele período, estavam lá os tessalonicenses, olhando para as coisas, para as profecias e dizendo, poxa, eu acho que a gente está no meio do princípio das dores, né? Porque é tão parecido. De fato, quando a gente olha para Mateus, capítulo 24, onde Jesus está falando a respeito do princípio das dores, e ele disse que haveria guerras e rumores de guerras, apareceriam muitos em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, não é assim? E a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial e diz, pronto, a gente está vivendo o princípio das dores. Não, queridos, não estamos vivendo o princípio das dores. Quando a gente reúne o que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias, a gente vai ter um entendimento cada vez mais claro de que o princípio das dores e a grande tribulação será um tempo de tribulação que nunca houve e jamais haverá. Então, o que a gente já viu, quem aqui conhece a história da igreja, ou até mesmo as pessoas que conhecem história, professores de história, que estudaram a respeito da era medieval, e quantas coisas ruins aconteceram na terra, quantas atrocidades, não é verdade? Mas o anjo revelou ao profeta Daniel que o tempo de tribulação seria um tempo de tribulação que nunca houve e jamais haverá. O que acontece, querida, é que muitas vezes as pessoas elas são levianas nas suas colocações. E elas dizem, rapaz, a gente tá no princípio das dores. Ou então até mesmo dizem, rapaz, isso daqui é um inferno. Você não sabe o que é um inferno. E você não tem noção de como serão aqueles dias. A Bíblia diz, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, não seja enganado. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele aqui já começa a falar a respeito do anticristo. E se você estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que o anticristo, ele é revelado justamente, né, nesse período de juízo, onde nós não estaremos aqui. Então Jesus Cristo não vai voltar antes que o anticristo se revele.
Paulo aqui já está falando a respeito da segunda vinda. Amém? E ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E o que é que o detém? O que é que detém o aparecimento do anticristo? Porque Paulo dizia que aqueles irmãos já sabiam. Paulo já tinha falado para eles o que era que detinha o aparecimento do anticristo. E Paulo vai falar para nós agora. Por intermédio dessa carta, no verso 7, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia! Aleluia! Veja bem, o mistério da iniquidade já opera. Por que o mistério da iniquidade já opera? Porque o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Ele já está operando. Mas o anticristo ainda não foi revelado. E ele só será revelado quando? Quando aquele que o detém for afastado. Quem é que detém o aparecimento do anticristo? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo em nós, a esperança da glória, for afastado, o anticristo será revelado. Quando Deus deu a revelação ao profeta João lá na ilha de Pátimos, João ele começa narrando no livro de Apocalipse dizendo: eu estava no do Senhor na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Senhor, e eu me achei em espírito, e ele vê Jesus glorificado. E quando ele vê Jesus glorificado, Jesus começa a falar com ele, manda ele escrever, não é verdade? E aí, dentre outras coisas que eu vou falar mais adiante, quando João está lá em cima, ele vê um livro, ele vê um rolo com 7 selos. E ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João começa a chorar, mas aí aparece o Cordeiro. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro vai e abre o primeiro selo. O primeiro selo dá início ao princípio das dores. E quando ele abre o primeiro selo, o que é que ele vê? Ele vê um homem num cavalo branco. E todo mundo acha que é Jesus, porque o cavalo é branco, né? Então é Jesus, né? As pessoas pensam assim, né? Mas perceba que ele diz que apareceu um homem num cavalo branco, lhe foi dada uma coroa, ele tinha um arco na mão. Não é Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro, Jesus está lá em cima abrindo os selos. Jesus está abrindo o selo. E quem é que é revelado? Quem é que recebe uma coroa? E quem é que tem um arco? A arma de Jesus nunca foi um arco. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Mas quem é que atira dardos ou flechas? É o anticristo. E a ele foi dada uma coroa. É só no período do princípio das dores que o anticristo é revelado. E onde é que está a igreja? A igreja subiu. Se você estudar o livro de Apocalipse, ele é maravilhoso porque ele é cronológico. Os acontecimentos se dão em uma sequência. Então você vê, no princípio, Jesus falando com João, escreve as coisas que são, né? As que você está vendo, as que estão por vir. E depois que Jesus manda ele escrever carta às 7 igrejas da Ásia, quando ele termina de escrever as 7 igrejas, e aí ele ouve uma voz dizendo, na verdade ele vê uma porta aberta no céu, e ouve uma voz dizendo, suba para cá. Isso é uma figura do arrebatamento. E depois que João sobe, aí João tipifica a igreja. Você não vai ver mais você não vai ver mais igreja vivendo aqui nesse período de juízo. Por quê? Porque a igreja subiu. Nós não estamos no princípio das dores. Nós não vamos passar pelo princípio das dores. Mas eu quero te dizer que nós estamos nos últimos minutos dos últimos dias. Amém? Ele diz assim, verso 8, quando ele fala no verso 7,
que o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Veja que ele o destruirá pela manifestação da sua vinda. Gente, depois desses 7 anos de tribulação aqui na terra, esses 7 anos de juízo, e para nós, a igreja, 7 anos lá com ele, nós retornaremos com ele. E a manifestação da sua vinda será tão gloriosa que o anticristo será destruído pela manifestação. É muito poder, todo olho verá. E agora, lá no finalzinho do livro de Apocalipse, você não vê mais noiva, você não vê igreja, mas você vê a esposa do Cordeiro. Por quê? Porque a noiva estava casando. Porque a noiva estava nas bodas. E os que ficaram provaram do dia do juízo. Amém? E ele diz: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Não é para nós não estamos perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você acolheu o amor da verdade para ser salvo? Aleluia, nós acolhemos o amor da verdade e nós fomos salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Querido, você deu crédito à verdade. O juízo não é para você. Quando a Bíblia fala aqui que ele virá com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e é por isso que ao abrir do primeiro selo, o anticristo ele é revelado num cavalo branco e uma coroa, porque ele terá domínio, ele será rei. Ele está num cavalo branco, porque se você juntar Mateus com Apocalipse, com o que Daniel fala no capítulo 12, você vai ver que ele fará um pacto com Israel. E esse pacto é um pacto de paz. Por isso ele montado num cavalo branco. E voltará a ser oferecido em Israel os sacrifícios que os judeus eles ofereciam. Mas a Bíblia fala que depois de 3 anos e meio, ele quebrará esse acordo com Israel. E aí dará início à grande tribulação. O que é que vai acontecer no princípio das dores? É o que você vê na abertura daqueles 7 selos. Você vai ver mortes, fomes, pestes, guerras, nação se levantando contra nação, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. O amor de muitos esfriará. Gente, o nosso amor não esfriou. Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Mas no princípio das dores, o amor de muitos esfriará. Nós não sabemos o que é trair e odiar uns aos outros. Nós não temos noção disso. Embora nós vejamos tantas coisas ruins, mas a Bíblia garante que aquele tempo é um tempo que nunca se viu e jamais se verá. E na verdade ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E pessoas serão salvas nesse período de juízo? Serão. Mas sofrerão bastante. Graças a Deus que eu e você não estaremos aqui. Mas nós também temos uma responsabilidade enquanto estivermos. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E todo sacerdote ele tem um trabalho a executar. Todo sacerdote tem uma responsabilidade. E nós temos a responsabilidade de orar, de interceder. Nós conhecemos a vontade do nosso Pai. A Bíblia fala que a sua vontade é que todos sejam salvos. E que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Enquanto estivermos aqui, nós devemos levar as boas novas para os perdidos. E cooperar para que os nossos irmãos, todos eles, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, veja que os irmãos de Tessalônica, eles estavam inconsoláveis, eles estavam atribulados, porque eles achavam que estavam passando pelo juízo. Mas Paulo, quando trouxe para eles o conhecimento da verdade, ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque o conhecimento da verdade traz consolo, traz segurança, traz paz. Aleluia.
Aleluia. Eu vou falar para você a respeito de Deus como o justo juiz. Deus executa juízo? Sim, queridos, Ele é o justo juiz. Mas, irmã, Deus é amor. Sim, mas Ele também é juiz. Ele também é santo. E a gente não pode anular um aspecto do caráter de Deus por causa de um outro aspecto. Então, Deus é justo. Agora, você precisa entender como é que funciona o juízo de Deus. Como é que Ele age quando os juízos são executados. Tem um versículo, uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 5 e no verso 1. E essa profecia é linda, ela é em forma de cântico, né? E eu não vou falar aqui a respeito de cântico, mas você sabe que o louvor, ele atrai a unção. E muitas vezes, algumas profecias, muitas vezes você vai ver Davi cantando e daqui a pouco já é Deus cantando. Então, essa profecia aqui, essa palavra, ela é em forma de cântico. No verso 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Primeiro, é necessário que você entenda que aqui, essa profecia, essa palavra, esse cântico, é para Israel. Tem muitas outras profecias, onde Deus compara Israel a uma vinha. Então ele está mostrando que ele plantou essa vinha. Foi ele quem escolheu o povo de Israel. O povo de Israel foi cuidado por Deus. Deus tirou aquele povo de um cativeiro, levou aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Deus cuidou, Deus fez prodígios, sinais e maravilhas na terra do Egito. Tirou da escravidão, fez tudo por aquele povo e esperava que aquele povo desse fruto. Mas aquele povo fez o quê? Aquele povo rejeitava ao Senhor, aquele povo se tornou idólatra, aquele povo pecou. E Deus disse: eu deixei de fazer alguma coisa por esse povo? Não. Então o que é que aquele povo escolheu? Aquele povo escolheu o juízo para si. E como é que funciona esse juízo? Quando o homem, ele faz uma semeadura ruim, o juízo é a colheita. Deus não pode negar a si mesmo. Ele quem estabeleceu o princípio da lei da semeadura. Se você plantar algo, você vai colher. Nós sempre falamos no Rema, né, que você pode escolher o que plantar, mas você não pode escolher o que colher, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Os juízos de Deus na Bíblia, você sempre vai ver que ele funciona dessa forma. Ele disse para Adão: Adão, não coma do fruto. Por quê? Porque se você comer do fruto, você vai morrer. Só que o homem é livre. É isso que as pessoas não entendem. E o que foi que Adão escolheu? Ele escolheu desobedecer. E ele colheu o quê? Ele colheu morte. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus também é misericordioso. Embora morte e pecado tenham entrado na humanidade, Deus já havia providenciado uma eterna redenção. Então, o juízo de Deus funciona dessa forma. Deus, ele faz tudo. Deus plantou um jardim no Éden, o homem não tinha fome. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, apenas um fruto ele não podia comer. Mas o homem escolheu o quê? Desobedecer. E Deus não vai deixar que o homem colha as suas consequências? Não. Infelizmente as consequências vêm. E Deus permite sim que a consequência venha. Então você vai ver todos os juízos, como os juízos que aconteceram com o povo de Israel. Pode ver que um justo, ele nunca sofre o juízo. Nunca.
Nunca. O povo de Israel, ele sofreu tudo o que sofreu, porque ele sempre rejeitava o Senhor. Mas sempre que o povo se humilhava e orava e buscava a sua face, Deus sarava aquela terra. Deus restabelecia Israel. Tem sido sempre assim. Nós vemos no princípio, quando veio o juízo no tempo de Noé, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus olhou e viu que a mentalidade, os pensamentos do homem, a imaginação deles era má continuamente. E o que foi que aconteceu? Juízo veio. Existe uma medida de Deus. E quando essa medida de pecados, ela enche, juízo vem. A consequência vem. E olhe que ele é longânimo. A gente não sabe o tamanho dessa longanimidade, mas ela tem um fim. E quando essa medida ela é cheia, juízo vem. Foi assim nos tempos de Noé. Agora a Bíblia fala de Noé como pregoeiro da justiça. Juízo só veio quando Noé entrou na arca, querido. O juízo, olha, Noé nem molhou as mãos, nem molhou os pés. Noé foi preservado. Amém? E eu vou deixar marcado no seu coração o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Né? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não é dos justos. Noé foi preservado. A gente vê nos tempos de Ló que Sodoma e Gomorra se corromperam a tal modo que juízo veio para aquelas duas cidades. E a Bíblia diz que esse juízo foi posto como exemplo. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 2, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quem é que traz destruição? É a própria pessoa. Por isso que a Bíblia diz, né, não deis lugar ao diabo. Quando eu desobedeço a Deus, naturalmente, eu estou dando lugar ao diabo. E o que é que o diabo faz? Ele veio para roubar, matar e destruir. E essa palavra aqui é para quem? É para esses falsos mestres, que introduz dissimuladamente heresias destruidoras, que renegam o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas destruição. Então essa palavra é para mim? Não. Essa palavra é para quem? É para quem introduz heresia, é para quem nega o Senhor Jesus. Essa palavra é para essas pessoas. E ele diz o seguinte: muitos seguirão suas práticas libertinas. Nós vivemos com práticas libertinas, irmãos. Então essa palavra é para nós? Não. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Você tem causado escândalo, irmão? Não. Então essa palavra não é para você. Você não anda em prática libertina. Você anda na prática da justiça. Amém? E ele diz, no verso 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Você tem vivido impiamente, irmão? Não. Você tem vivido no temor do Senhor. Você está guardado. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Guarda essa palavra no seu coração, que é o verso 9. É porque o Senhor sabe livrar. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os juízos para o dia do juízo. Deus sabe livrar. Tem um pregador que disse assim: Deus não está treinando, Ele sabe livrar. Ele sabe livrar. Meu irmão, Ele sabe livrar.
Ele sabe livrar. Ele vai nos livrar de todo mal. Ele sempre livrou os seus justos. Eu vejo quando Deus havia falado a Abraão: Abraão, olha, o teu descendente será um nascido de você. Eles vão se multiplicar sobremaneira, serão como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Mas eles serão cativos em uma terra. E eles ficarão lá cativos por 400 anos. Mas eu julgarei essa nação. E eu os tirarei de lá. E eles sairão de lá ricos. E como foi que Deus tratou o seu povo? Vieram sim 10 pragas. Mas eu gostaria que você visse. Você só ouve aí, em Êxodo capítulo 8, 22. Quando veio a praga das moscas, diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Juízo vinha. Mas, queridos, quando caiu a chuva de pedras na terra onde habitava o povo de Israel, aquelas pedras não caíam. Quando houve trevas sobre o Egito, lá onde o povo de Israel estava, não havia treva. Por quê? Porque Deus sabe livrar. Porque Deus sabe livrar o piedoso. Você vai ver nestes dias em que estamos vivendo uma distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu quero liberar uma palavra para você, que embora você esteja percebendo as consequências do que tem acontecido, Deus não está irado com você, você não está passando por juízo. Agora, infelizmente, os homens lá fora, eles não receberam ao Senhor. E um dia a conta chega. Mas você que tem vivido piedosamente, eu quero te dizer que Deus sabe te livrar. E que você vai ver a diferença entre aquele que não serve a Deus e aquele que serve. Não importa as consequências que venham para o mundo, meu amado, para você tem livramento. Deus sabe livrar da provação os piedosos. E eu quero te preparar para esses dias. Porque embora a gente nunca tenha visto uma pandemia, isso é muito novo para a gente, nós não estamos no princípio das dores. E caso o mundo esteja provando de um juízo, meu irmão, nós vamos provar de livramento. Enquanto o povo de Israel estava lá, e houve um momento em que Faraó endureceu lá o seu coração, e ele disse: olha, era dado palha para que eles produzissem tijolos, mas eles estão ociosos, por isso é que eles querem ir servir ao Senhor. Então agora nem palha vai ser fornecido para eles. Eles, além de procurar a palha, vão ter que dar conta de fazer os tijolos. O diabo sabe quando a pressão está vindo. E aí ele tenta pressionar o povo de Deus. Mas sabe, queridos, Deus sabe livrar. Talvez você esteja pressionado de todos os lados, mas se prepare, porque assim como o povo de Israel saiu de lá, sarado, para ocupar uma boa terra e cheio de riqueza, querido, eu declaro que você também vai sair dessa situação sadio, cheio de riqueza, porque Deus sabe livrar os piedosos. Você que tem servido ao Senhor, você que tem se apegado ao Senhor com amor, toda a palavra de Deus a teu respeito vai se cumprir. E a palavra que Ele tem para a sua vida é palavra de livramento. Meu querido, eu não sei como vai ser, mas assim como Isaías estava na terra e houve um período de fome, a Bíblia diz que Deus preparou corvos para alimentar Isaías no meio daquela fome. Nem que a tua provisão venha pelos corvos, mas a tua provisão vai vir. E quando acabar a água do ribeiro, Deus vai providenciar uma viúva para te sustentar. Mas eu quero te dizer que nada vai faltar. Nada vai faltar. E eu quero que você, querido, se apegue com firmeza a essa verdade. Se apegue com firmeza a essa palavra da fé que você tem ouvido. Você não está sofrendo juízo de Deus. Você está em Cristo. E, querido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora, a nossa fé ela vai ser provada. Mas, querido, nós seremos aprovados. Nós seremos aprovados. E a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado.
você será honrado. Você será honrado. Chegou a hora, meu irmão, de você provar das intervenções divinas. Chegou a hora de você provar que o teu pai cuida de você. Chegou a hora de você provar que ele é quem te sustenta, que ele é a tua fonte, que é ele quem te dá sabedoria para adquirir riqueza, de que ele é o teu pão, de que ele é a tua cura, de que todas as suas fontes estão nele. E se você está nele, não existe mal nenhum, não existe falta, você não tem falta de nada, o Criador dos céus e da terra habita em você. E eu sei, porque sei no meu espírito, que este é um tempo onde nós vamos provar de sinais e maravilhas que nós nunca vimos antes. Então somente se apegue com mais firmeza às verdades que você tem ouvido. Se você está aí na sua casa e você ainda não recebeu Jesus como Senhor, ou você está afastado, que essa palavra também traga temor ao teu coração. E que aí onde você está, você se arrependa e você receba Jesus e você volte para os caminhos dele. Porque você não tem noção do que está reservado para os ímpios. E essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Querido, a porta da graça ainda está aberta. Aquela porta no céu que João viu era o próprio Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu venho te oferecer Jesus. Essa porta aonde você vai entrar e vai ser salvo. E você que está afastado, talvez você tenha entrado por essa porta, mas você saiu. Volta. Tem pastagem para você, tem provisão para você, tem cura para você. Aí onde você está, curva a sua cabeça. E se você crê naquilo que eu vou falar, faça essa oração junto comigo. Você pode ser salvo aí onde você está. Deus é onipresente, Ele te conhece muito bem. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ainda a palavra não chegou à sua boca e Ele já conhece toda. Com essa consciência de que Ele está aí, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu decido receber esse presente que você me deu. Eu decido receber essa salvação. Eu creio que você é o Filho de Deus e que você ressuscitou ao terceiro dia. E que em breve, muito em breve, voltará para buscar a sua igreja e eu quero ir. Escreve o meu nome no livro da vida. Você que está afastado, ore também. Senhor, nessa noite, eu caí em mim, assim como aquele filho pródigo caiu em si. Eu não fui feito para comer a comida dos porcos. Eu fui feito para comer à mesa com meu Pai. E nessa noite, eu decido voltar para a casa do meu Pai. Nessa noite, eu decido voltar aos braços do meu Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Se você está aí, você está com algum sintoma de enfermidade no seu corpo, seja ela qual for, receba essa oração junto com seus irmãos que estão passando pelo que você está passando. Eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Enfermidade é uma força do inimigo. Aquilo que o teu filho carregou, esse meu irmão, essa minha irmã não precisa carregar. Então, em nome de Jesus, eu mando que toda opressão, eu mando que toda enfermidade saia agora no nome de Jesus. E eu declaro vida da planta dos pés até o alto da cabeça. Sim, Senhor, até os cabelos da cabeça dessa pessoa estão todos contados. E eu declaro que nenhum se perderá. Eu declaro cura, Senhor, agora se manifestando, Pai, em cada corpo. E o Senhor, ó Deus, confirmando a sua palavra por meio de sinais. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma palavra para você agora, a respeito de dízimos e ofertas. Amém? Nós temos uma aliança, queridos, com Deus. E essa aliança, ela é eterna, ela não está quebrada.
E queridos, nós dizimamos e ofertamos porque o amamos. Dízimo não é da lei, nem é da graça. Dízimo é uma prática de todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Dízimo e ofertas é uma prática de todo aquele que ama o Senhor. De todo aquele que entende que dele é a terra e toda a sua plenitude. Das suas mãos recebemos e em suas mãos entregamos. Você vai ver Abraão entregando o dízimo antes da lei. Você vai ver o dízimo sendo estabelecido na lei. Você vai ver Jesus naquele tempo de transição, dizendo que aqueles homens davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas estavam negligenciando os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E ele diz, fazeis essas coisas sem omitir aquelas. E você vai ver também em Hebreus, a Bíblia falando a respeito de dízimo, de que aqui nós entregamos dízimos a homens que morrem, mas quem recebe é aquele de quem nós testificamos que vive. Então, dízimo é uma prática daquele que ama o Senhor. Seja fiel com tudo que chegar à tua mão, porque eu tenho certeza que chegará e não faltará. De forma sobrenatural, chegará e não faltará. Mas seja fiel com tudo que chegar na sua mão. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode te fazer abundar em toda graça, a fim de que você, meu irmão, tendo sempre, você vai ter sempre, inclusive nesse período, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então você tem aí o número da conta, ok? Se você quiser também entregar o teu dízimo, você pode vir aqui na igreja, no período da manhã, ok? Mas não deixa de fazer isso. Eu quero orar com você encerrando, agradecendo a Deus por esse culto glorioso. Eu tenho certeza que essa palavra é viva e eficaz. Eu tenho certeza que essa palavra ela não vai voltar vazia. Eu tenho certeza que essa palavra prosperou naquilo que ela foi enviada. Senhor, muito obrigada por sua palavra. Senhor, muito obrigada por guardar cada um dos meus irmãos. Senhor, muito obrigada porque eles não estão desamparados. Sim, Senhor, nada nos faltará. O Senhor continua sendo nosso pastor. Esse é o tempo de descansarmos nas águas tranquilas. Esse é o tempo, Senhor, de provarmos de verdes pastos. Obrigada porque o Senhor tem preparado para nós o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Porque nós queremos e porque nós te ouvimos, nós comeremos o melhor dessa terra. Obrigada porque o Senhor continua sendo Deus, nunca é pego de surpresa. E nós, Senhor, continuamos guardados nesse esconderijo. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e os sentimentos de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.